No nordeste do Brasil, um grande braço de mar invade a costa, formando a Baía de Todos os Santos. Nas águas azuis da Baía, à medida que o mar avança, surgem dezenas de ilhas, estuários, enseadas, penínsulas e outras pequenas baías, compondo um cenário belo e paradisíaco. Os tupinambás predominavam na região à época da chegada dos portugueses. O antropólogo Darcy Ribeiro assim descreve esse encontro. Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada louçã de encher os olhos só pelo prazer de vê-los, aos homens e às mulheres, com seus corpos em flor, tinham um defeito capital. Eram vadios, vivendo uma vida inútil e sem prestança. Que é que produziam? Nada. Que é que amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis vidas fartas, como se neste mundo só lhes coubesse viver. Aos olhos dos índios, os oriundos do mar-oceano pareciam aflitos demais. Por que se afanavam tanto em seus fazimentos? Por que acumulavam tudo, gostando mais de tomar e reter do que de dar, intercambiar? A essas duas matrizes étnicas, na primeira metade do século XVI, juntaram-se os negros, brutalmente sequestrados do continente africano. Oriundos de diferentes nações, iriam contribuir, de maneira decisiva, com seu sangue, seu jeito de ser e suas crenças, para a formação do povo brasileiro e de nossa cultura, que tanto impressiona o mundo pela diversidade, riqueza e originalidade. No recôncavo meridional, repousa a terra dos engenhos de açúcar, dos sobrados seculares, da matriz de São Gonçalo do Amarante, do convento franciscano e outras tantas históricas igrejas. São Francisco do Conde começou sua história a partir de uma sesmaria, em 1552. Por volta de 1629, foram doadas 143 braças aos padres franciscanos, no lugar conhecido por Sítio, na antiga sesmaria do Conde de Linhares. Em 1636, os franciscanos inauguraram o convento, em cujos arredores prosperou um povoado. O lugar, então, passou a se denominar São Francisco do Sítio. O governador-geral do Brasil, Dom João de Lencastre, elevou à categoria de vila a povoação de São Francisco do Sítio, em 1697, com a denominação de São Francisco da Barra do Sergi do Conde, numa referência aos padres franciscanos, ao rio Sergi e ao Conde de Linhares. São Francisco do Conde reúne um dos mais ricos conjuntos histórico-arquitetônicos do Recôncavo. Destacam-se o Convento de Santo Antônio, do século XVII, a Casa da Câmara e Cadeia, construída entre 1693 e 1750. A Igreja de Nossa Senhora do Monte, no século XVI, de onde se descortina a belíssima paisagem da região. A Matriz de São Gonçalo, um dos mais belos exemplos da arte barroca da segunda metade do século XVIII. O solar do Engenho Cajaíba e seu valioso acervo. A Imperial Escola Agrícola, primeira escola de agronomia da América Latina, fundada por Dom Pedro II em 1859, no antigo engenho de São Bento das Lages. A Capela de São José. São Francisco do Conde teve atuação destacada nas lutas pela independência da Bahia, quando mereceu o título de A Valorosa. Em 30 de março de 1938, foi elevada à categoria de cidade, com o nome de São Francisco do Conde. Hoje, o município abarca os distritos de São Francisco do Conde, Monte Recôncavo e Mataripe. A parte insular conta principalmente com as ilhas Cajaíba, Pati e das Fontes. Foi parte importante do Império do Açúcar, pois este era o ouro branco desta terra, enquanto no subsolo jazia o ouro negro, que mais tarde veio dar outro sentido à economia do município, a partir de 1947, com a chegada da refinaria Landulfo Alves, em Mataripe, quando a indústria do petróleo tornou-se sua principal atividade econômica. Aqui tudo começou pelo Conde de Linhares. Chegou léguas de terra aos franciscanos frades, os engenhos
essência, misturados na história, o Capa-Bode aparecia. Salve a nossa filarmônica, não nos desativara. Solta agora seus acordes, volta a ser namorada. Vem saudar a independência que aqui foi proclamada. Vem saudar a independência que aqui foi proclamada. Resgatar o que faz bem, é salvar, é ser capaz. Traduzir nossa cultura, lembrar nossos ancestrais. Salve a nossa filarmônica, não nos desativara. Solta agora seus acordes, volta a ser namorada. Vem saudar a independência que aqui foi proclamada. Vem saudar a independência que aqui foi proclamada. A cultura popular brasileira, especialmente a baiana, é fruto de um longo processo de interpenetração étnico-cultural, no qual mesclaram-se índios nativos, portugueses e negros africanos, que trocaram influências e produziram uma cultura original e ricamente diversificada. São Francisco do Conde guarda alguns dos mais significativos exemplos dessa cultura. O Capa-Bode é uma figura da cultura popular baiana, original de São Francisco do Conde, que remonta à época dos engenhos de açúcar. Trata-se de uma representação do negro escravo, fugido das senzalas para os quilombos da região, que, mascarado, assusta crianças e adultos nos festejos populares, inclusive no carnaval. Além do Capa-Bode, o Mandu e a Nega Maluca são figuras folclóricas muito presentes nos festejos populares de São Francisco do Conde. O maculelê é um folguedo afro-baiano, típico do recôncavo. É uma espécie de bailado em roda, criado pelos escravos, onde seus componentes fazem chocar bastões e facões, ao som do ritmo Ijexá, simulando uma batalha campal. Boa noite pra quem é de boa noite. Depois dia pra quem é de bom dia. A pipa veio pra praia pensa. Maculelê é o rei lá da Hungria. Que capoeira e capoeira. Símbolo importante da resistência dos negros à escravidão, a capoeira era considerada atividade marginal até a metade do século XX. Hoje, dividida em Angola e regional, é respeitada como a mais brasileira de todas as coreografias e alimenta a polêmica sobre se é luta, jogo ou dança. É amplamente praticada em São Francisco do Conde, e Mestre Mário e seus discípulos Mestre Feliciano e Mestre de Gana são seus mais célebres expoentes. O samba de roda é o ritmo mais característico do recôncavo, no qual um componente entra numa roda de sambistas, executa vários passos e tira outro do grupo para substituí-lo. Está presente nas festas de largo, nos mercados populares, nas barracas de praia e até em eventos familiares, no recôncavo e na periferia de Salvador. Em São Francisco do Conde, as rodas de samba são animadas também pelo samba duro, samba da pitangueira, samba chulado, que são variações rítmicas e coreográficas do samba de roda.
O Lindro Amor é um folguedo peditório do Recôncavo para arrecadar recursos para as festas em louvor dos santos populares, como Cosme e Damião, aos quais se oferece um caruru no dia 27 de setembro. Vestindo trajes coloridos e portando estandartes e imagens dos santos, o cortejo canta e dança o samba corrido, o samba chulado ou músicas do candomblé de caboclo, nas portas das casas e nas ruas da cidade. Os ternos de reis são grupos de homens, mulheres e crianças, representando pastoras e pastores, que simulam a ida a Belém para adorar o menino Jesus. Fazem parte do ciclo de festas natalinas e saem pelas ruas visitando casas e presépios, dançando e entoando cantos de louvor. Afoxé é um cortejo que, tradicionalmente, sai durante o carnaval. Fundamenta-se em preceitos do culto aos orixás, que são, inclusive, conhecidos como candomblé de rua. Ao som do toque ijexá, produzido por instrumentos como atabaques, agogôs e cabaças, o afoxé desfila, entoando cânticos em dialetos africanos e trazendo diversos elementos do candomblé. O que veremos agora vão além das nossas imaginações. No segundo Festival de Arte do Monte, o teatro ganha as ruas no esforço espontâneo de jovens, crianças e adolescentes do grupo Monte Arte, que buscam na arte de representar, transmitir a sua visão de mundo, suas expectativas e anseios. A herança cultural de negros e índios também está explícita na dança de rua da juventude, ou na poesia de João Matos, o poeta do povo. A música teve seu apogeu em São Francisco do Conde, quando, na década de 50, a lira Carlos Gomes era o orgulho dos franciscanos. Hoje, embala a memória daqueles que lutam para concretizar o sonho de reativar a Filarmônica. A banda marcial e seus jovens músicos é que inspiram e enchem de esperança os músicos de São Francisco do Conde. A história e a cultura franciscana estão presentes nas obras dos artistas plásticos da cidade. Tintas e pincéis revelam nas telas toda a beleza do casario, do povo e das tradições franciscanas, traduzindo em cores e luzes o cenário e o cotidiano da cidade. Esculturas que a natureza antecipou nos ramos retorcidos retratam com vigor impressionante o sentimento do mundo, dos homens e dos animais. Entre as diversas festas populares de São Francisco do Conde, destaca-se a lavagem da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, quando a fé católica e os fundamentos do candomblé se misturam, para revelar todo o sincretismo religioso que encanta os incrédulos e desafia os preconceituosos. Do transe enigmático da baiana ao olhar contemplativo dos fiéis, tudo é força, magia, mistério e devoção. Da tradição da navegação artesanal, surgiu aquela que talvez seja a mais poética expressão cultural de São Francisco do Conde. As canoas entalhadas em troncos de vinhático deslizam sobre as águas da baía, à medida que os ventos sopram seus panos presos às vergas do Pindaíba. 8, 10, às vezes 12 homens sobre a canoa, num misto de luta e dança, produzem imagens quase surreais, pela graça, pela força e pelo encantamento que provocam em quem assiste àquele espetáculo. Iluminados pelo sol e emoldurados pelo mar, os canoeiros simulam um baile sobre as águas, desafiando os caprichos dos ventos e os humores da maré. Nesse contexto lúdico e poético, há quase um século, ocorrem as regatas, ou as chamadas corridas de canoas, tradição que sobrevive hoje graças à dedicação incondicional de Mestre Aleixo, a memória viva da navegação artesanal e esportiva de São Francisco do Conde. Tudo isso está intimamente ligado ao sacrificado cotidiano de pescadores e marisqueiras, que há séculos tiram do mar e do mangue o sustento de suas famílias e fazem da pesca e da coleta de mariscos uma tradição cultural e atividade econômica, ainda muito importante em São Francisco do Conde.
É imperioso redescobrir e preservar esse patrimônio. As manifestações artísticas e populares ficaram tão afastadas do cotidiano urbano que cada brasileiro, ao se deparar com elas, passa por alguma espécie de redescoberta da própria identidade cultural. A dinâmica do desenvolvimento de qualquer nação do mundo contemporâneo faz perder e serem esquecidos os componentes fundamentais de sua cultura. Por isso, a sociedade, apoiada pelo Estado, não pode se esquivar do compromisso de preservar e transmitir para as novas gerações o imenso conjunto de manifestações artísticas brasileiras, reconhecidas para além das nossas fronteiras. Fruto de uma parceria entre o SEBRAE e Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, o PEC, Programa de Empreendedores Culturais, vem capacitando agentes culturais nos municípios baianos, visando ao resgate e à união dos grupos culturais, através da RAC, Rede de Agentes Culturais. A RAC trabalha com a pesquisa e movimentação da cultura popular baiana, partindo da reflexão sobre o fazer artístico-cultural e suas responsabilidades estéticas e sociais, realizando um trabalho abrangente de criação de espetáculos, documentação, arte e educação e capacitação de empreendedores culturais. Neste sentido, encontrou total respaldo da atual administração municipal de São Francisco do Conde. Produzidas muitas vezes em situações de conflito, miséria e exclusão social, estas manifestações culturais são os canais onde as pessoas veiculam e harmonizam sua arte, sua corporalidade e sua espiritualidade. A Prefeitura de São Francisco do Conde vem detectando essas carências e apoiando sistematicamente os grupos culturais do município. Investindo em municípios guardiões do patrimônio cultural, legado por africanos, indígenas e europeus, e onde o espaço cultural comunitário é cada vez mais escasso e fragmentado, a RAC quer revelar a Bahia aos baianos, investigando e reconhecendo nos diversos gêneros seus vínculos e particularidades, suas estratégias de adaptação e seu universo criativo, tão contemporâneo quanto atemporal. O projeto Trilha Cultural, uma iniciativa do SESI Rio Vermelho, objetiva difundir e preservar este patrimônio cultural do povo baiano, com um olhar orientado por preocupações sociais e que conta, ainda, com o apoio das administrações municipais, como é o caso da Prefeitura de São Francisco do Conde e também de setores da iniciativa privada. É, enfim, um convite para um movimento coletivo de redescoberta e afirmação de nossa identidade cultural. O povo do monte que vai a Caeira, uma ponta de mangue na beira do mar, para lavar sua alma e tirar seus pecados, para soldar com oferenda a rainha do mar. Ô Caeira, me ensina a mariscar. Caeira, ô Caeira, me ensina a mariscar. Maré de enchente, maré pré-amar, onde o povo do monte vai lá se banhar. Ô Caeira, me ensina a mariscar. Eu levo perfumes também rosas brancas, pra soldar com oferenda a rainha do mar. Ô Caeira, me ensina a mariscar. O povo do monte que vai a Caeira, uma ponta de mangue na beira do mar, para lavar sua alma e tirar seus pecados, para soldar com oferenda a rainha do mar. Ô Caeira, me ensina a mariscar. Caeira, me ensina a mariscar. Maré de enchente, maré pré-amar, onde o povo do monte vai lá se banhar. Ô Caeira, me ensina a mariscar. Eu levo perfumes também rosas brancas, pra soldar com oferenda a rainha do mar. Ô Caeira, me ensina a mariscar.
Vivo de São Francisco, terra boa e popular. São Francisco tem riqueza, tem história pra contar. São Francisco tem riqueza, tem história pra contar. São Francisco do Conde brilhou no Festival do Interior, realizado no início de abril de 2003, na capital baiana. O Festival do Interior, realizado com o apoio do governo do estado da Bahia, idealizado para aproximar os municípios através da apresentação do que há de melhor e mais representativo da cultura, da sua produção econômica e do carinho e hospitalidade que cada comunidade do interior traz para todos os baianos da capital. São Francisco do Conde não poderia ficar de fora desta festa pelo muito que tem a mostrar de sua gente simples e alegre. Também quero malhar. Um povo que não esquece suas raízes e seus costumes, que busca na manifestação popular de sua cultura o ponto de identificação entre o passado e o presente de gerações. O governo do município de São Francisco do Conde, dando continuidade à sua política para a área cultural, apoiou a participação de dezenas de grupos culturais representativos nesse Festival do Interior. Assim que foram desfilando sua contagiante alegria, os grupos de samba de roda, revelando toda a poesia e balanço do autêntico samba de raízes, da cadência e rigor da performance da Orquestra Filarmônica de São Francisco do Conde.